trouxe para vocês hoje nessa aula 9 princípios, tá bom? Ah, Brazão, tem só 9 princípios no livro? Não, pessoal, essa live aqui ela vai estar recheada de conteúdos e seria impossível dar somente uma live, tá? Então eu dividi ela em 2 lives. Então nessa aqui, eu te garanto, só nessa live, você assistindo ela, amanhã você não vai ser um ser humano igual você acordou hoje. Tenho certeza que você vai se sentir uma pessoa melhor, mesmo se você já leu esse livro antes. Eu já tinha lido ele antes. Quando você faz uma releitura, ou no seu caso, quando você aprende de novo com alguém te ensinando, te explicando, cara, as coisas fazem muito sentido. E você vai ver, amanhã você vai estar se portando melhor e as coisas começam a mudar, tá bom? Antes de eu começar, eu vou só ver se tem alguma dúvida, se tem algum defeito ali que eu não estou vendo e tal, e a gente já manda ver. Bora, lindão, lá, olha ele, já com o meu livro aqui em mãos, relendo, boa, esse livro é incrível mesmo, like dado, presente grande. Bora, galera, tem 50 pessoas ao vivo e só 29 likes, deixa o seu like aí, por favor, tá bom? Pessoal, esse livro ele é dividido em 4 partes, como eu dividi essa live, o livro em 2 lives, hoje a gente vai dar a parte 1 e parte 2, tá bom? A parte 1, tá, ela começa falando sobre técnicas fundamentais para lidar com as pessoas, tá bom? Eu até tô com um bloquinho aqui para eu me lembrar, tipo assim, na ordem do que eu vou falar e tal, uma folhinha só que eu fiz, tá? Mas aí de vez em quando eu olho aqui só para eu saber a ordem do que eu vou falar. Ó, primeiro princípio, é muito legal a estrutura que ele usa nesse livro, tá? Primeiro ele começa com um nome não tão direto, e aí ele te explica, aí a última frase do livro ele conclui, mas você que é esperto você já vai ter concluído antes ao ler o capítulo, né? Mas aí ele resume na última frase, tá bom? Galera, ó, se você quer colher o mel, não chute a colmeia. Galera, esse princípio número 1 aqui, ele vai falar principalmente sobre a questão de o quão inútil é você criticar o trabalho de alguém ou alguém. Quando você critica uma pessoa, ela por honra, por questão de honra, ela tem que se defender. Não importa o quão errado ela esteja. E outra coisa, você vai ver que ao longo dessa apresentação aqui, tem até um caso lá de um pistoleiro, tá? Que as pessoas nunca acreditam que elas realmente estejam erradas, tá? Então, não adianta você colocar isso, você tem que ter jogo de cintura e entender o lado de lá, tá? E não fazer críticas. Uma coisa que ele cita aqui que eu acho muito interessante é que todos os animais, tem estudos que mostram isso, que eles aprendem muito mais quando você dá coisas boas para eles. Como assim? Um cachorro, você está adestrando um cachorro, é muito melhor ele acertar e você pular, dar comida para ele, do que ficar brigando com ele. Os estudos mostram isso, e isso também funciona para o ser humano. Uma coisa que eu acho muito legal que ele fala aqui é, por exemplo, o chefe autoritário. O chefe autoritário pede uma coisa ali, quando ele está presente, todo mundo faz, porque necessita do trabalho, mas ninguém tem um respeito por ele, nem nada. Quando ele vira as costas, ele está perdido, né? Porque ele não tem um respeito, admiração, o pessoal não vai fazer aquilo. E é sobre isso, mais ou menos aqui. Aí a gente vai tópico por tópico, tá bom? Aqui, ó, o caso, né? Em 7 de maio de 1931, lá em Nova York, teve um caso muito famoso, tá? Que era o Two Gun Crowley, né? Esse Crowley aí, ele era um pistoleiro doido, psicopata lá, provavelmente ele tinha 2 armas pelo nome aí. E, cara, ele foi uma caçada atrás dele, né? Eu acho que muito parecido com o que aconteceu recente aqui no Brasil, gente. Como que chamava o cara lá que a polícia do Goiás ficou procurando ele no tempão? Esqueci o nome. Mas deve ter sido algo muito parecido pelo que ele fala lá no livro, né? E aí, esse cara, olha essa história aqui. O Crowley, um dia, ele estava no carro com a namorada, e aí chegou um policial, né? Não sei se ele deu pullover, né? Que é tipo assim, o cara a blitz, né? Para o carro para averiguar e tal. Enfim, o policial se aproximou, o Two Gun simplesmente foi e desceu o tiro nesse cara, no policial. Matou ele assim com trocentos tiros, a sangue frio e tal. Aí o que aconteceu? O Two Gun depois foi encontrado, foi preso. E aí ele deu uma entrevista, né? Não sei se na rádio, na TV, nessa época se tinha TV, enfim. Mas ele deu uma entrevista falando: isso é o que eu ganho por me defender. Então, quando ele coloca essa história aqui, o que ele quer te falar? Ele está falando assim, cara, se mesmo o pistoleiro,
mais sanguinário que existia, mais sem coração e tal, que fazia as barbaridades, não acha que ele está errado? Por que adianta você criticar alguém se essa pessoa sempre vai se defender, porque na cabeça dela, ela está certa? A única coisa que você vai conseguir é que ela te olhe agora com maus olhos, com ressentimento, né? Então, moral da história, Crowley não assumia nenhuma responsabilidade pelo que ele fazia, tá? E aí ele coloca entre aspas ali, puxei do livro: se os presos que estão atrás das grades não se sentem culpados por nada, o que acontece com as pessoas com quem lidamos no dia a dia? Vai lá na cadeia e pergunta quem é culpado. Ninguém, não vai ter um culpado. É Lázaro, isso aí, galera. Al Capone também, ele achava que era uma boa pessoa, não é, Brazão? Cara, acho que todos. Uma coisa que eu acho muito engraçada é quando chega a época de eleição, né? Uma vez eu parei para pensar sobre isso. Imagina que você tem um candidato A, B, C e D. Cara, eu não tenho a menor dúvida de que na cabeça de cada um deles, eles realmente acreditam que eles são a melhor opção para o país. E ele acredita isso com veemência. Por mais cagada que ele possa ter feito e tal, na cabeça dele, ele não fez cagada. Ele fez o que tinha que ter sido feito, e não sei o que, ele fez o melhor para... Eu tenho certeza disso, tá? Então, mesmo esses caras aí, ele citou Al Capone, tem esse Gilgan, os caras sempre acham que eles estão se defendendo, que eles estão agindo como uma boa pessoa, tá? Então não adianta você criticar alguém, a pessoa sempre está agindo em prol dela, assim, sem pensar que ela é má, né? E aí ele fala, né, que o próprio Dale Carnegie, ele errou por 3 décadas, né? E aí até que ele percebeu, cara, que não adiantava criticar, não adiantava nada disso. Por quê? 99% das vezes e das pessoas, elas não assumem a responsabilidade pelo que aconteceu, ou elas não têm autocrítica. Então é muito melhor você tratar aquilo com jeitinho e saber conversar, tá? E aí, ele vem falando, né? Não adianta criticar. Toda vez que você critica, a pessoa automaticamente, por orgulho dela, ela vai para a defensiva e ela começa a se justificar, tá? Ela não pode deixar o orgulho dela ferido, e a única coisa que vai causar você ter criticado aquilo ou aquela situação que ela fez é criar um ressentimento em relação a você, tá? E aí o que eu citei para vocês, né? Tem vários estudos que mostram que você treina muito bem um animal quando ele faz a coisa correta e você bonifica ele, né? Ao invés de punir ele quando ele faz a coisa errada. E isso também funciona com os seres humanos. Eu lembro muito bem quando o primeiro adestrador que eu contratei lá para casa, né? Ele estava adestrando o Fernandão para fazer xixi. O Fernandão é o meu dog, tá? Já veio com esse nome. E aí o Fernandão... até engraçado, tem uns princípios aí, tem um princípio aí que é sobre nomes, faz muito sentido porque que eu adotei o Fernandão quando eu fiquei sabendo que ele chamava Fernandão. E aí, ele estava adestrando o Fernandão e eu lembro direitinho, eu tinha comprado um tapetinho de grama, sabe, lá no canto. Gente, eu morri de rir na hora que o Fernandão foi e fez xixi nesse tapete. Cara, esse cara tirou guloseima assim do bolso e dava pro Fernandão, e ele pulava, e o Fernandão ficava louco. Cara, o Fernandão desde aquele dia ali, fazia o xixi certinho naqueles cantinhos, parou de mijar ali perto da casinha e tudo, foi a cena mais engraçada. O cara realmente, literalmente saiu do chão pulando de alegria. Fernandão! Eu nunca vou esquecer essa cena, velho. Aí, galera, toda vez que envolve críticas, não vai gerar uma mudança duradoura e com certeza vai gerar um ressentimento, tá? E aí ele cita, né, o caso do coordenador lá de segurança, que ele precisava fazer o pessoal usar o EPI, né, o capacete lá de segurança, era a obrigação dele fazer o pessoal, e ele antes era muito duro com eles, obrigava, era autoritário, e aí ele virava as costas, o pessoal tirava. Aí ele foi e tentou uma segunda abordagem, bem mais tranquila. Ele veio e via alguém sem um capacete, ele perguntava de forma amigável, né? Deixa eu te perguntar, o capacete está um pouco desconfortável, você quer que troque o tamanho, né? E aí, em tom gentil, ele falava, se você puder usar ele, então é porque é para a gente prevenir acidentes, né? Então é uma política da empresa. Olha a mudança no jeito de falar, zero autoritário, explicando que é até pro bem dele. Aí o pessoal não precisava virar as costas para tirar o capacete, né? E aí, galera, sempre pense nisso. Toda vez que você recriminar alguma ação ou alguém,
A única coisa que você pode esperar dali é uma justificativa, essa pessoa não vai ficar calada nem a pau, tá? E ela vai te condenar, ela pode até não falar, mas ela vai guardar mágoas em relação a você, tá? E aí o Dale Carnegie, ele estudou o Abraham Lincoln por 10 anos, né? E disse que o Abraham Lincoln era, assim, um gênio em lidar com as pessoas, por isso que ele conseguiu muitas coisas. E aí ele fala que ele descobriu, né, lendo sobre o Abraham Lincoln, como que ele aprendeu esse tato com as pessoas. E olha que legal, quando ele era mais jovem, ele fez uma carta ridicularizando um outro político chamado James Shields, né? E aí esse James Shields pesquisou, procurou, caçou, descobriu que foi o Abraham Lincoln que escreveu aquela carta. E aí ele ficou com o ego ferido, né? E aí ele veio e falou assim, ó, na época, né, antigona, chamou o Abraham Lincoln para duelo. E os duelos antigamente eram duelos mortais, né? Um ia sobreviver. E aí o Abraham Lincoln, com orgulho e tal, teve que aceitar esse duelo, né? Porque antigamente era tipo assim, era frouxo. Ninguém respeitava o cara que não ia para um duelo. E aí, cara, chegou na hora H, um deles ia morrer ali, os padrinhos dos dois interferiram e não deixaram acontecer a briga. Mas, cara, foi uma situação muito difícil, né? E aí ele colocou entre aspas no livro, ó, ele nunca mais escreveu uma carta ofensiva, nem ridicularizou ninguém. Daquele dia em diante, raramente fez qualquer crítica a alguém. Então ele aprendeu a duras penas, da pior maneira possível o que uma crítica pode fazer. O outro se sente na obrigação de recuperar a sua dignidade, né? Ter o seu orgulho de volta. E aí ele coloca, né, uma das suas citações preferidas era não julgueis se não quiserdes ser julgado. E aí, toda vez, né, a mesma mulher dele, outras pessoas criticavam, né, os sulistas, então ele era o pessoal do norte lá, daquela guerra que teve lá, e aí ele falava, ó, não os critique, eles são exatamente como seríamos em circunstâncias semelhantes. Cara, eu amo essa frase, eu falo isso direto, tá? Que tipo assim, cara, em uma situação semelhante eu acho que eu faria o mesmo, entendeu? Então, muitas das vezes a gente cita, nossa, o que essa pessoa fez, que ridículo e tal. Cara, talvez uma situação, se você tivesse um lugar dela passando por todo o contexto que ela está passando, você agiria da mesma forma, tá? E aí o Theodore Roosevelt, né, ele era presidente dos Estados Unidos, e aí ele fala que lá na Casa Branca tem uma pintura do Abraham Lincoln, e que toda vez que ele estava em um entrave, ele se sentava durante alguns minutos numa poltrona que ficava de frente àquele quadro, e ele só se perguntava duas frases: o que Lincoln faria no meu lugar, como que ele resolveria esse problema. Então, tanto que o Abraham Lincoln era referência por causa desse jeito de tratar com as pessoas e desse pensamento. Olha que coisa legal, né? Não os critique, eles são exatamente como seríamos em circunstâncias semelhantes. Muito foda. E aí ele fala, se você quiser criar um ressentimento de décadas, que uma pessoa nunca vai esquecer em relação a você, é muito fácil. Vai lá e critica, tá? Mesmo se a pessoa estiver muito errada, é o orgulho ferido. Todo ser humano só o interessa a si mesmo. 95% das coisas que a gente pensa é sobre o que nós desejamos. Então, quando você fere aquela pessoa, ela precisa se defender e recuperar o orgulho dela. E aí ele fala, vocês têm que lembrar que os seres humanos são seres emotivos. A gente muitas das vezes fala que o ser humano é um ser racional e tal, mas a maioria das coisas pelas quais a gente age é por causa do nosso cérebro reptiliano, né? Que é a parte nossa instintiva, ou a parte do nosso cérebro emocional mesmo como um todo. Então somos seres emotivos e a gente tem orgulho e vaidade que nos guia. Então se a gente é ferido, a gente precisa se recuperar. E aí ele foi e perguntou, né, o segredo de Benjamin Franklin. E aí ele falou, ó, não falarei mal de ninguém e falarei tudo de bom que souber de todo mundo. Olha que frase foda. Provavelmente não era bem assim, mas, cara, que frase maravilhosa de você ter como mantra, né? Não falarei mal de ninguém e tudo que eu souber de bom de alguém eu vou falar. Cara, as pessoas criam um respeito por você, sabe? O tanto que é ruim quando você está numa roda e sai uma pessoa, aí você vê o outro, aquele fulano ali é fé da mãe demais, fez isso.
Qual que é seu sentimento naquele momento? O primeiro sentimento seu é, cara, quando eu virar as costas, tem chance dele fazer a mesma coisa que ele fez, né? Como que é aquela frase lá? João falou mal de Pedro. Sei mais sobre João agora do que sobre Pedro, né? Quem fala mal ali, você conhece a pessoa a fundo, né? E aí, olha esse caso que legal. Tinha um cara chamado Bob Hoover, que era um piloto profissional, né? E aí, é aqueles pilotos que faz, tipo Esquadrilha da Fumaça, sabe? E aí, ele foi voar, cara, ele estava a 90 metros do chão, deu uma pane no motor dele. E aí, ele era muito bom, ele conseguiu, né, pousar mesmo sem o motor, porque aí vai descendo, né, ele foi e conseguiu pousar assim. Tem até um amigo meu que já passou por isso, ele é piloto hoje e ele fala, quando ele estava na escola de aviação, aconteceu isso, aquele teco-teco dele. Cara, saiu matéria e tudo, do dia que ele me contou isso, eu fiquei de cara. E aí ele vai, né, vai descendo assim, só planando, né, sem motor para subir. E aí ele conseguiu pousar. E aí, cara, ele foi lá no aeroporto, viu lá o que tinha acontecido, cara, o mecânico tinha trocado o combustível, tinha um combustível que era X, o outro era Y, e ele trocou, né? Então, obviamente, aquele motor não funcionaria. E aí, o que você espera de uma pessoa assim? A primeira coisa que você espera é que ele chegou lá puto de raiva, xingando o cara de tudo, né? A vontade dele era essa, mas olha o que ele fez. Ao mecânico, ele chegou, deu um abraço e disse, para provar que eu tenho certeza de que você nunca mais vai repetir o seu erro de hoje, eu quero que você abasteça amanhã meu F-51 para eu voar. Olha que foda isso, né? Tem uma história muito parecida, cara, mas eu não vou lembrar detalhes, tá? Eu acho que é num Sonho Grande que ele conta, o Jorge Paulo Lemann, contando de um cara que fez uma cagada muito grande e, tipo assim, perdeu milhões, saca? Por uma cagada que ele não devia ter feito, uma coisa que ele realmente não devia ter feito, não foi corriqueira. E aí o Jorge Paulo Lemann chamou ele, né? E o cara foi certeza assim, velho, você é demitido, né? E tá tudo bem, né? Eu fiz cagada. E aí ele chegou lá e o Jorge Paulo Lemann continuou falando para ele sobre os projetos. Então ele falou, nossa, eu achei que eu ia ser demitido. Ele falou, demitido? Eu acabei de gastar tantos milhões para te treinar, você acha que eu vou te demitir agora? Então a única certeza que o Jorge Paulo Lemann tinha é que aquele erro de novo ele não ia cometer. E pode ter certeza que essa pessoa agora vai ser a mais cuidadosa de todas, tá? Ela não comete mais aqueles erros bobos. E aí, ó, uma frase que ele deixa ali, ao invés de condenar aquela ação que aconteceu, tenta compreender, tenta se colocar do lado de lá, ter aquela empatia e entender o que levou ele a fazer aquilo. Talvez olhando com seus olhos você não entenda, mas se colocando do lado de lá, talvez você não entenda, mas compreenda, tá? Tipo assim, ok. Então, resumindo o princípio número 1, não critique, não condene, não reclame. Cara, esse livro é foda, né? Só o primeiro princípio, hoje a gente vai falar 9 aqui. Olha que foda, isso aqui muda a vida, cara. Acaba de assistir um trechinho de uma live minha. Se você já gostou desse trechinho, imagino que sim, porque você ficou até o final, você vai assistir agora a live completinha. Nossa, sua cabeça vai fazer assim, ó. Você vai agora aqui embaixo na descrição, tá, do vídeo ali no YouTube, e lá tem o link para a live completa. Então você vai fazer isso agora e vai lá assistir.